Vamos entender como é que funcionam os empréstimos no meio do mercado de finanças descentralizadas, no mercado de criptomoedas, e mostrar como que essa pode ser uma oportunidade de investimentos alternativos para você construir uma renda passiva em dólares. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre todas essas questões que envolvem o mundo offshore e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro e também de proteger aquele dinheiro que você já conquistou. Então nós falamos sobre oportunidades de investimentos no exterior, como por exemplo nas bolsas de valores internacionais e também no mercado de criptomoedas. Falamos aí sobre oportunidades de empreender de uma maneira global para ganhar em moeda forte e gastar em moeda fraca. E falamos de estratégias de proteção, como por exemplo ter uma holding offshore, uma conta bancária no exterior, sobre as vantagens que estruturas internacionais de planejamento tributário em paraísos fiscais, por exemplo, podem trazer para você, ou uma segunda nacionalidade, um processo de residência fiscal e saída definitiva do país, e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de assunto relacionado à internacionalização, voltada às pessoas, homens e mulheres de negócio, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho, e é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. Afinal, nesse vídeo nós vamos continuar a tratar dessa série de vídeos em que nós estamos abordando as formas que nós possuímos de ganhar uma renda passiva no mercado de finanças descentralizadas, ou aqui no meio das criptomoedas. E vamos falar mais especificamente sobre as oportunidades de quem faz empréstimos nesse setor e também, quem sabe, até de pegar um dinheiro emprestado por ali para poder alavancar suas operações, se isso porventura fizer sentido para você. E bem, embora esse mercado seja provavelmente um pouco mais antigo do que isso, ele caiu no mainstream, começou a se popularizar a partir ali de 2020. Antes disso, tinha até alguns players, algumas plataformas que você conseguia fazer empréstimo P2P envolvendo criptomoedas, porém, elas ainda estavam dando os seus primeiros passos. Agora, no final de 2021, isso já está bastante popular. É uma maneira para você que já mergulhou nos investimentos no mundo cripto conseguir uma renda mais estável, uma renda em dólares, na verdade, em stablecoins. E como eu já adiantei em um vídeo anterior dessa série, o mercado de empréstimos em criptomoedas nasceu na intenção de conseguir contornar legalmente o imposto sobre ganho de capital todas as vezes que você tinha um lucro muito alto, em Bitcoin, por exemplo, ia fazer a venda e teria que pagar um imposto. Aí o que eles fizeram? Eles falaram, bom, para evitar que você faça essa venda, você deixa o seu Bitcoin aqui como garantia, como colateral, que eu te dou aí algum percentual de dinheiro em stablecoin para que você possa pagar as contas do dia a dia. Ou seja, a pessoa tinha liquidez, tinha dinheiro na mão para poder aproveitar esse Bitcoin que se valorizou, sem precisar necessariamente ter vendido a posição que possuía em Bitcoins e, consequentemente, tendo exercido o fato gerador do imposto de pagar ganho de capital, principalmente naqueles países em que esse imposto ele é ainda mais alto do que aqui no Brasil. No Brasil é ruim, mas tem lugares piores. E esse provavelmente foi o motivo principal para esse mercado nascer. Mas ele se mostrou muito eficiente para outras funcionalidades também. Como, por exemplo, logo o pessoal começou a perceber que era uma maneira de você ter dinheiro na mão e poder, ao mesmo tempo, surfar uma bull run, do tipo, eu acredito que o Bitcoin, ou seja lá qual for a minha criptomoeda que eu estou apostando que vai subir, ainda tem uma boa trajetória de alta, eu não quero realizar, mas eu estou precisando pagar contas aqui, bom, vou pegar um empréstimo, por que não? Ou seja, não apenas para essa questão de evitar a tributação, como também pela questão de poder ter o dinheiro para outros meios, para outros investimentos. Algumas pessoas até começaram a utilizar essa modalidade de empréstimos para poder alavancar as posições no próprio meio de criptomoedas. Por exemplo, vamos supor que a pessoa já tinha uma posição, sei lá, de 200 mil dólares em Bitcoin. Ela pegava aqueles bitcoins que ela possuía, valia 200 mil dólares, colocava como garantia colateral para pegar o empréstimo e aí ganhava na mão, com liquidez, vamos supor, 150 mil tethers. E aí ela pegava esses 150 mil tethers, comprava mais bitcoins, botava lá no empréstimo como garantia mais bitcoins e pegava 100 mil tethers. Aí pegava 100 mil, comprava Bitcoin, enfim, por aí seguia, aumentando a sua posição, alavancando por meio desse empréstimo.
Isso aí começou e continua sendo utilizado com muita frequência e pode até que ser que faça sentido em mercados de alta, porque dessa maneira você consegue, uma quantidade menor de patrimônio, ter uma posição muito maior do que aquela que você teria. É claro, isso aí também aumenta muito o seu risco. E se o mercado se voltar contra você, você vai ter um evento de liquidez, vai precisar acabar desfazendo todas essas suas posições, pode sair até no negativo, dependendo dos casos. Então é preciso ter muita atenção quanto a isso. Mas, eventualmente, em alguns casos, isso aí pode ser que faça algum sentido sim. Principalmente se for o começo de um ciclo e a pessoa não for se alavancar tanto assim. Mas beleza, até agora, tudo que a gente falou sobre esse mercado de empréstimos foi voltado para quem está na ponta de quem pega o empréstimo. Mas esse canal é de investidor, então eu quero falar sobre esse mercado como uma oportunidade para você emprestar dinheiro e conseguir ganhar uns juros em troca disso. E aí a primeira pergunta que alguém vai me fazer é: Guilherme, por que eu vou emprestar dinheiro no meio de criptomoedas e não em um outro mercado? Qual que é a vantagem que tem em emprestar em cripto ao invés de montar uma factoring e fazer uma operação de factoring aqui no Brasil em reais, por exemplo? Ou mesmo emprestar em reais? Bom, e o principal fator para mim é que é em uma moeda mais forte. Você pode ter um resultado percentual que até talvez seja mais baixo do que uma factoring no Brasil, por exemplo. Você vai ter ali uns 12%, uns 18%. A diferença é que isso aí vai ser em dólares, que é uma moeda muito mais forte do que o real e que no longo prazo tende a te trazer um resultado muito mais consistente. Mas esse é o meu principal fator. A maior parte das pessoas que empresta dinheiro por aqui pesa mais ainda um outro fator, que é a menor possibilidade de ter o risco de default, o risco de alguém dar um calote no empréstimo que você deu. Aqui no Brasil, vamos supor que fosse 100% legal você emprestar dinheiro para alguém, pegando a casa dessa pessoa como hipoteca, para se ela não te pagar, você mandar essa casa à penhora e depois usar isso aí para quitar esse empréstimo que a pessoa deu o calote. Vamos supor que você pudesse fazer isso e botar uns juros aí de 6, 7% ao mês sobre essa pessoa. Beleza. Aí se ela não te paga, você vai ter que entrar na justiça, vai ter que tentar pegar a casa dessa pessoa que é bem penhorável, vai passar anos aí tentando, aí vai ter que fazer a avaliação do imóvel, você não sabe realmente quanto que ele serve para dar de garantia para o seu empréstimo. Afinal, o valor de mercado de um imóvel é algo bastante subjetivo, com pouca liquidez. Ou seja, vai ser uma enorme dor de cabeça. A chance de calote é alta, você vai estar ganhando juros em moeda fraca e se tomar o calote, boa sorte para recuperar o dinheiro desse empréstimo. Além do que, tem todos os problemas de legalidade aqui no Brasil. Na verdade, empréstimo nem pode fazer. O que você teria que fazer é uma factoring, que é uma modalidade um pouco mais interessante, mas atualmente mesmo esse mercado está um pouco complicado, considerando que os tributos estão muito altos e os juros no Brasil, nos últimos anos, ele também não estava tão atrativo assim. Enfim, o meu ponto é, faz mais sentido, na minha perspectiva, fazer investimentos com empréstimo, emprestar dinheiro no mercado de criptomoedas. Ali você não vai ter essa dor de cabeça do default, não. Ou melhor, é muito menor a possibilidade. Isso porque a pessoa que pegou o empréstimo, ela já colocou trancado ali como garantia um ativo com altíssima liquidez, que o valor ele é todo segundo ali arbitrado. E se porventura a pessoa não tiver mais margem de segurança para esse empréstimo, automaticamente o próprio sistema do protocolo de empréstimo já vai tratar de liquidar uma parcela da posição dessa pessoa ou fazer uma chamada de garantia, alguma coisa assim. Por exemplo, você colocou os seus bitcoins ali para garantir na quantia de 200 mil dólares, pegou um empréstimo de 150 mil dólares, mas o bitcoin caiu um monte, olha, esse teu empréstimo aí vai ser liquidado. Esse teu Bitcoin que ficou como garantia vai sair da tua carteira e vai lá pro credor aí que ele estava precisando, porque não tem mais margem de segurança. Ou ainda, eles vão pedir para que você coloque mais dinheiro. Isso tudo acontece de forma quase que automática. É mais eficiente do que o banco quando quer penhorar e congelar a conta das pessoas por meio do Sisbajude aqui no Brasil, que ele até que é relativamente rápido, se comparado com um imóvel, por exemplo, ou com um processo de ação de cobrança, alguma coisa assim, ele vai lá direto na conta, mas ainda assim, aqui nos contratos inteligentes é algo automático, não pagou, já pegou da conta. Então, para quem está investindo aqui,
para quem está na ponta do credor, de quem está ganhando os juros, isso é excelente, porque aumenta muito o seu potencial de retorno, diminui a possibilidade de levar um default. É melhor, inclusive, também do que aquela modalidade de empréstimo P2P, que eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, que eu também vou deixar aqui no izinho. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo o vídeo até agora já estão bastante entusiasmadas com essa modalidade de investimentos, mas não sabem nem por onde começar. Estão se perguntando, ou perguntando para mim, Guilherme, beleza, como que eu acesso esse mercado? Isso é muito novo para mim. E como sugestão, eu falo para você olhar aqueles protocolos, aqueles sites que oferecem esse tipo de serviço mais tradicionais. Entre eles, nós temos a BlockFi, o Celsius, a Aave e a Compound. Acessa, cria a sua conta, confere, veja como que faz para mandar dinheiro para lá, manda um pouquinho, começa a testar, começa a brincar e vê se esse mercado é interessante para você. Eles vão te pagar uns juros que pode ser de 12%, pode ser até 18%, pode ser que te pague em criptomoeda stablecoin, pode ser que não, que te pague numa criptomoedas deles mesmos lá, mas aí você pega e vende por stablecoins, se for o caso, ou por reais mesmo, se você já quiser usufruir. Enfim, cada caso é um caso, cada um sabe qual que é a sua própria estratégia. O importante é você conhecer, porque o mundo ele é dinâmico e essas oportunidades elas precisam ser aproveitadas. Quem comer mosca vai ficar para trás. E para fechar, eu ainda tenho mais uma consideração para fazer sobre esse mundo de empréstimos em criptomoedas. Como a gente está tratando aqui nos exemplos, você já percebeu que, em regra, as pessoas que pegam empréstimos aqui, elas estão pegando stablecoins emprestadas. Ou ao menos, eu estava falando isso como sendo a regra até então. Eles pegam o Bitcoin ou uma outra criptomoeda que não é stablecoin, colocam como garantia, como colateral, e pegam stablecoins. Porém, nem sempre isso é verdade. Às vezes, as pessoas vão pegar criptomoedas que não são stablecoins como empréstimo, talvez até para poder fazer essa alavancagem. E aí é conveniente você dar uma olhada em quais são as criptomoedas que, se você tiver à sua disposição e emprestá-las para alguém, você vai conseguir cobrar um juros mais alto, porque isso muda a depender de qual for a criptomoeda. Você pode pegar, por exemplo, a XVS, do protocolo Venus, que é uma criptomoeda relativamente mais nova do que o Ethereum, por exemplo. E aí você poderia pegar e emprestar essa criptomoeda naquele momento dos primeiros meses dela. Bom, tinha bem menos gente com essa moeda em mão disponibilizando esse empréstimo para pessoas interessadas em pegar esse dinheiro emprestado. Portanto, se você fosse esse cara que disponibilizasse esses XVS para empréstimo, provavelmente você ia conseguir cobrar um juros mais alto. Quanto menos concorrência na ponta de quem está emprestando, mais juros você consegue cobrar daquele que está querendo pegar emprestado. Isso aí não é exploração não, porque é um jogo de ganha-ganha. Aquele que está pegando emprestado, se ele estiver utilizando esse dinheiro para aplicar em algum recurso que seja mais interessante para ele, seja para alavancar alguma posição ou ainda para diversificar, pode ser que ele consiga fazer mais dinheiro também. Então eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm um certo preconceito com esse tipo de mercado, mas o fato é que não deveria não, porque esse é um mercado muito sério. O mercado financeiro, ele é composto por dois lados. Um deles é o mercado de valores mobiliários tradicional, ações e por aí vai. O outro lado é justamente esse, o do mercado de crédito. O problema é que esse outro lado, do mercado de crédito, até então, ele era pouco explorado por nós, pessoas físicas, porque ele era um monopólio dos bancos. E continua sendo aí se você estiver falando de moedas fiduciárias. Porém, agora, no mundo de criptomoedas, esse monopólio não existe mais. E essa pode ser uma oportunidade interessantíssima para você conseguir diversificar as suas formas de investimento sem necessariamente precisar aportar um dinheiro muito grande para montar uma factoring, por exemplo, ou um banco ou alguma instituição financeira parecida. Enfim, as criptomoedas são um grito de liberdade para a nossa liberdade financeira e também para a nossa privacidade. As criptomoedas são a offshore do mundo das moedas. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.